Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um tempo de imersão nas cartas do Novo Testamento, e hoje iniciamos a nossa leitura da carta aos Filipenses. Nosso capítulo de hoje é Filipenses capítulo 1 e eu quero compartilhar com você os versículos 27 e 28. Está escrito assim: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Amados, a igreja de Filipenses é aquela igreja que ficava na região da Macedônia, que nós já vimos em algum devocional de 1ª ou 2ª Coríntios. É aquela igreja que, mesmo sendo pobre, eles queriam e fizeram isso, ofertaram na vida dos santos em Jerusalém, mesmo passando por pobreza, eles ofertavam, contribuíam. Era uma igreja que passava por perseguições, por dificuldades e ainda assim permanecia firme no Senhor. E aí nós vemos ali esses versículos, é o apóstolo Paulo falando exatamente isso para eles. Olha, mesmo que eu só ouça a respeito de vocês, mesmo que eu não esteja aí junto com vocês, que eu fique sabendo que vocês estão firmes. E é interessante porque ele fala que vocês permanecem firmes num só espírito, ou seja, era uma igreja que tinha essa característica de estar firme no Senhor, de lutarem unânimes juntos, como o apóstolo Paulo fala, pela fé evangélica, ou seja, pela fé do evangelho, do verdadeiro evangelho da graça de Deus que traz salvação. E ele coloca ali: exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do evangelho. Amados, a igreja de Filipenses é uma igreja extraordinária, uma das cartas que o apóstolo Paulo, a gente não encontra uma exortação, uma puxada de orelha, digamos assim, para essa igreja. Ao que parece, era uma igreja que estava muito firmada nas verdades de Deus, muito firmada no evangelho que eles haviam recebido. E é interessante porque era uma igreja que passava por situações difíceis. Então, amados, que nós possamos tomar como exemplo o comportamento desses irmãos, que nós possamos, assim como eles, sabe, exercer a nossa cidadania, sabendo que nós somos cidadãos celestiais, que nós possamos exercer a nossa cidadania de maneira digna, que as pessoas, ao ouvirem falar de nós, elas possam comentar assim: poxa, aquela pessoa ou aquela família ou aquele grupo de pessoas ou aquela congregação, eles vivem firmes no evangelho, eles lutam por aquilo que eles acreditam, pela fé na qual eles depositam a sua confiança. Sabe, amados, isso para os outros é sinal de destruição, como o apóstolo Paulo escreveu ali no versículo 28. É sinal de destruição a nossa unidade em Cristo Jesus, a nossa unidade como irmãos em Cristo. Sabe, amados, que eu e você não sejamos intimidados por aqueles que se opõem a nós, pelo contrário. Que assim como o apóstolo escreveu para a igreja de Filipos, nós possamos permanecer firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé no evangelho de Cristo Jesus. O que para os descrentes é sinal de destruição, para nós é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Que nós possamos, independente das perseguições, das situações adversas, que nós
permaneçamos firmes em Cristo Jesus. Que nós vivamos de fato pela fé e não por vista. As situações ao nosso redor, as circunstâncias ao nosso redor não podem definir a maneira com que nós vamos andar. Pelo contrário, nós precisamos permanecer firmes, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude nisso, nos ensine e que de fato nós possamos exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário foi completa, está consumada por meio da sua vida que o Senhor mesmo depositou em nós, Pai. Nós podemos viver para a sua glória. Senhor, nos ajuda a confiarmos completamente em Ti. Nos ensina a vivermos em completa dependência do Senhor. Nos ensina a sermos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, Pai. Senhor, nós queremos permanecer firmes. Nós queremos lutar unânimes. Senhor, uns com os outros, como irmãos em Cristo, Senhor. Nós queremos lutar unânimes pela fé verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. Queremos viver num único Espírito. Que não haja divisão no nosso meio, Pai. Que não haja contendas no nosso meio, Senhor. Mas que nós possamos viver firmados na verdade, vivendo, Pai, para a sua glória, de maneira que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.